Beatriz. Então, vamos lá, né? Vamos salvar Eu saio ou fico aqui? Não, pode ficar aí. Boa noite, pessoal. Posso, Du? Posso? Então, eu estou aqui há 19 anos e preciso dizer para vocês que eu vou discordar da Anice quando ela falou lá no início que para ser um voluntário, trabalhador na casa, é fácil. Ah, não é fácil, não. Não é fácil, não, por quê? Porque o processo dentro da gente, ele é o mais importante para a gente fazer esse trabalho aqui. Para eu atender você, para eu auxiliar, para eu receber você lá na frente, com um sorriso no rosto, eu tenho que ter moral para isso. O que é moral para isso? Eu tenho que estar fazendo o meu dever de casa junto a mim mesma. E a gente é cheio de mau hábitos, né? É para isso que a gente está aqui, não é? A gente não está aqui para evoluir, para eliminar as nossas más tendências. E os nossos maus hábitos são muito difíceis. Então, nisso eu discordo. É difícil, porque a luta é diária. Para eu poder sentar ali e ouvir uma conversa, ouvir você com o seu problema e poder orientar, eu tenho que ter moral. Para eu entrar na cabine de passe, para dar passe, para aplicar a fluidoterapia, eu tenho que ter moral. Eu não tenho que ser perfeita, não. Mas eu tenho que estar travando uma batalha com as minhas más tendências. E todos nós temos, cada um sabe de si, todos nós temos. Então, é nesse ponto que eu discordo de você. O trabalho é bem árduo. Mas a gente chega lá. A gente tem, como a Anice disse, a gente tem que querer. É força de vontade. E eu cheguei nessa casa há 19 anos. Buscando o quê? Buscando, como é que eu vou dizer para vocês, uma receita pronta de como salvar as minhas finanças. Sim, uma amiga minha disse, eu vou procurar um centro espírita, porque eu estou passando algumas dificuldades espirituais, estou com problemas espirituais. Eu não sabia o que era espiritismo, espírita. Essas duas palavras eu nunca tinha ouvido falar. Para mim, espiritismo, espírita, soou trabalho. Macumba. Trabalho lá, vamos, aquela receitinha, mil perdão, né, mas aqueles a quem essa situação compete, mas para mim eu não conhecia nada disso, só de ouvir falar, então para mim era isso. E eu estava afundada em dívidas. Meu marido tinha morrido recentemente, nos deixou, fiquei com 2 filhos, nos deixou muito bem financeiramente. Mas eu torrei tudo. Podia gastar, o orgulho imenso, podia gastar. Eu era a fulana. Eu era melhor que todo mundo. Eu olhava as pessoas de cima. Foi assim que eu cheguei aqui. Até que, quando eu vi, não tinha mais dinheiro. E agora? A tábua de salvação para mim, quando a minha amiga disse, eu vou procurar um centro espírita para me ajudar com os meus problemas espirituais. Eu vou junto porque eu preciso que me ajude com os meus problemas financeiros. E nós fomos. Mas nós fomos a uma casa, eu achando ainda que fazia um trabalho lá e resolvia meus problemas, né? E aí nós fomos numa casa espírita aqui em Blumenau, mas eles não me atenderam. Porque nesta casa, eles atenderam só ela porque eles disseram que eles atendiam só problemas espirituais. Bom, então, fiquei sem, né? Nos convidaram para assistir às palestras, a participar de curso que tinha iniciado, e nós fomos. Mas eu ainda estava em desespero e aquilo não fechou para mim. Nós fomos, não fechou, faltava alguma coisa. Aí um dia ela disse para mim, eu tenho uma amiga que frequenta uma casa lá no Garcia, porque nós moramos, ela ainda mora lá, no mesmo prédio que eu, nós moramos lá no Água Verde. E ela disse, eu tenho uma amiga que trabalha numa casa lá no Garcia, que frequenta uma casa lá no Garcia. Eu vou perguntar para ela como é que a gente faz para ir até lá. Nossa, ainda estava em dia a minha salvação, né? Ainda estava na busca. Aí ela conversou com a amiga, e ela disse, olha, as palestras funcionam em tal dia, tal hora, e a gente pode ir, é aberto ao público, a gente pode ir. E eu vim com ela. No primeiro dia, assisti a palestra, já marquei uma conversa fraterna, né?
E já fomos convidadas para participar do curso de Espiritismo, que estava no 2º encontro ainda, então bem no início, né? Então a gente ia aprender sobre Espiritismo, mas eu ainda estava precisando da minha ajuda, né? Na conversa fraterna, eu fui para falar sobre a minha vida financeira, que eu precisava que me ajudassem. Como eu saio dessa, né? Moral da história lá, né? Conversa fraterna, 10 passos de tratamento. Mas pensa, eu não falei nada sobre minhas questões financeiras lá. Eu nem lembro tudo, eu saí, falei só da questão pessoal minha, da existência de não sei o quê, não sei o quê. Ficamos 2 horas em conversa fraterna. Isso não acontece mais hoje, mas eu tive esse privilégio de desabafar durante 2 horas, né? E eu fiquei aqui. E eu fui ficando. E eu fui conhecendo o Espiritismo. E eu fui... antes eu não atendia o telefone, né? As cobranças, eu não atendia telefone. Todo mundo me cobrando, né? Eu não ia atender o telefone, não tinha como pagar. De repente, gente, eu comecei, só de vir às palestras, eu comecei a assumir a responsabilidade da minha vida. Eu comecei a compreender que, se eu fiz, eu preciso arcar com as consequências. Que o Espiritismo, ele não me dá a receita pronta. Eu preciso fazer por merecer. A Anice falou antes, cada um é dono de si. Cada um é responsável por si próprio. A caridade começa em casa. Para eu poder vir fazer caridade aqui, fazer um trabalho voluntário, eu preciso fazer primeiro a caridade lá em casa. Né? Entender os meus, perdoar os meus, mas a mim também. Porque quando eu chegar do outro lado, é sobre mim que eu vou ter que responder. Não é sobre ninguém, é sobre mim, é sobre as minhas atitudes, é sobre o que eu fiz com o meu tempo aqui. O que eu fiz com o conhecimento que eu adquiri. Eu tive oportunidade e eu fiz o quê? Então, eu fui percebendo que tudo que eu tinha feito havia sido responsabilidade minha. Que não existia uma receitinha pronta ali que me dissesse, ó, faça isso e acabou-se as dívidas. Não. Aí pensem comigo, se acontecesse isso, eu não teria aprendido a lição, eu iria novamente, né? Tem uma solução que não depende de mim, ok, então tem solução, eu vou continuar fazendo. Não. Eu fui assumindo a responsabilidade, fui compreendendo através desse conhecimento, dessa doutrina, dessa filosofia de vida, que eu precisava arcar com as consequências das minhas atitudes. E aí eu comecei a buscar, a resgatar as minhas dívidas, a negociar, dar a cara a tapa, pisar no orgulho. Foi assim que eu comecei a combater o meu orgulho. Foi assim que eu comecei a resolver. Levou tempo? Sim. Eu resolvi? Sim. Eu tenho dinheiro sobrando? Não. Mas eu resolvi, eu aprendi, eu corro atrás, dia após dia, como todo mundo. Como todo mundo. Sendo consciente das minhas atitudes, consciente de que se eu faço ali é uma consequência, se eu faço aqui é uma consequência também. O que eu faço tem uma consequência, seja boa ou ruim, vai depender da atitude que eu tomar. E assim eu fui aprendendo, e fui levando para casa essas lições, fui levando para mim, fui aplicando, às vezes de uma forma muito impetuosa, porque eu queria fazer, eu queria melhorar, isso é de cada um. Não adianta também a gente querer fazer tudo correndo, porque não vai dar certo. Tem que ser plantado, bem plantado, para que a semente germine. E com o passar do tempo, logo lá em seguida, eu obtive um outro conhecimento, que foi o quê? Eu precisava para me conhecer, saber por que eu agia daquela forma. E o Zé tem um conhecimento que ele traz nessa existência, que é produto dele, né? Profissional dele, e que eu obtive ao mesmo tempo que eu conheci o Espiritismo. Então, com o passar do tempo, utilizando na minha vida e dos meus filhos estes dois conhecimentos, ou seja, o conhecimento do Espiritismo, conhecimento dos Espíritos, a filosofia espírita, mas este conhecimento que eu estou falando lá, eu comecei a aplicar em mim. Eu sozinha criando meus 2 filhos.
Quando o meu marido morreu, agora já tem 23 anos, tem esse ano, vai fazer esse ano. Quando ele morreu, eu fiquei com uma menina com 16 anos e um bebê com 4 aninhos de idade. E quando eu obtive esses 2 conhecimentos, hoje, a partir de então, quando eu vi a aplicação desses 2, eu comecei a pensar e colocar que esses 2 conhecimentos, eu espero que vocês compreendam o que eu quero dizer, substituíram a figura do meu marido para que eu soubesse, para que eu levasse a vida adiante e para que eu soubesse como criar meus filhos. Foram esses 2 conhecimentos. O conhecimento do Espiritismo me fez olhar para a vida com um futuro, que a morte não existe, e que a gente tem um objetivo aqui, que é a evolução. E que dentro desse objetivo nós temos resgates, nós temos correção, nós temos que aprender muito mais para que a vida flua, para que a gente consiga chegar até lá. E para que um dia, não nessa encarnação a perfeição, mas que um dia a gente alcance a perfeição. Então, esse foi um dos conhecimentos que me mostrou o objetivo de vida. O outro é este conhecimento que eu falei para vocês. O Zé tem uma empresa, e essa empresa, ele cedeu, num determinado momento, ele cedeu este conhecimento. Nós pedimos para facilitar a ajuda a vocês que vinham nos buscar ajuda, e a gente via que precisava mudar alguma coisa em você. Mas como mudar você se você não conhece o que se passa dentro de você, né? Você não conhece do seu comportamento. Por que você age assim? Isso, para mim, foi fantástico. E, num trabalho que a gente fazia aqui, a gente necessitou deste conhecimento. E pedimos a ele, empresta para a gente, dá para a gente esse conhecimento, porque vai facilitar a gente ajudar as pessoas aqui. E ele permitiu. Isso já tem... Nós temos 11 anos de projeto de identidade eterna, então nós temos uns 12 ou 13 anos aí que nós tínhamos o SOS. Primeiro nós começamos com o SOS depressão. Depois, uns 2 ou 3 anos depois, a gente trocou o nome. SOS emocional. Tiramos a depressão, porque uma depressão, um estado melancólico, um estado deprimido, ela vem de questões emocionais. Então, a gente trocou o nome de SOS Depressão para SOS Emocional. E as pessoas vinham buscar ajuda, a gente passava o tratamento de fluidoterapia, depois da conversa fraterna, mas também aquelas que necessitavam, que a gente percebia que tinha que mudar um determinado comportamento, tinha que compreender que o comportamento dela é o que estava causando aquela situação em que ela estava. Mas como ela lidar com isso no dia a dia? A gente pediu este conhecimento e ele permitiu que a gente trouxesse aqui e aplicasse através do SOS emocional. Quando as pessoas aqui se conheciam, percebiam que determinada atitude podia ser corrigida, hábitos podiam ser trocados por melhores hábitos, se assim a gente pode dizer. Então, podia se renovar. E assim, não precisava de medicação, a fluidoterapia já ficava em segundo plano, porque a pessoa começava a sua reforma. Por isso, eu estou dizendo para vocês que esses 2 conhecimentos foi a minha salvação. Por que salvação? Para eu chegar onde eu estou. Porque eu assumi que eu precisava mudar. Sem isso, não há mudança, não há salvação. Eu preciso assumir e colocar em prática. E nessa caminhada... Rapidinho. Nessa caminhada toda, só para encerrar... se me deixar, eu falo a noite toda, tá, gente? 5 minutos, deu 15. Não, sério? Tá. Só contar para vocês. Plaquinha mas aí ela não olha para a plaquinha, né? Eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe. Só para encerrar para vocês. Eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe, por muitos anos. Foram esses 2 conhecimentos, entendendo como ela age, como ela vê a vida, junto com o conhecimento do Espiritismo, que nos dá uma visão de futuro, que eu comecei o trabalho, e eu tenho aí já uns 7 anos que eu consigo abraçar a minha mãe. Tá? É isso que eu tenho para dizer para vocês.